episódio de Mokoshiraku! E enfim chegou nosso apotecário de gênero discutível. O episódio começa com Doni e o Sim junto com as fadinhas e a gigante, a freira chegando na garganta do Echo, que é onde o Percival está junto com o Nássias, que foi introduzido bem no finalzinho do episódio anterior. E assim, pô, se algo acontecer com essa criança, eu que vou estar em apuros. E as fadinhas? E acho que não vai dar mais para achá-lo, já que o Nássias pode ter pegado. Doni pergunta se o Nássias é tão ruim assim. E meio que as fadinhas falam do ponto de vista delas, que viram o Nássias meio que usando uma agulha para transformar um coelho em uma criança. E Doni, não querendo perder o único amigo que ele fez na vida, decide se apressar. E vemos que a gigante freira meio que tava meio cristina com essa situação. E a raposa viu isso. Percival tava dormindo muito fofo. E ele já acorda estando amarrado em um poste. O Percival percebe que tá sem seu capacete, mostrando seu lindo cabelinho. E percebe que tá sem roupa. Nisso, Nássias já chega e fala: "Oh, que estranho, você não deveria acordar nas próximas 10 horas. Bom, o Percival pergunta o que ele tá fazendo com ele. Então por que ele despiu ele? E o Nássias só queria manter seus sujeitos de teste limpos. Mas Percival quer seu capacete de volta, pois foi seu vovô que os deu. E o Nássias: "Ah, não se preocupe, suas roupas já foram rasgadas e queimadas. Mas olhe pro lado bom, sua capinha e seu capacete estão limpos." O alívio pro nosso Percivalzinho. E só manteve eles porque são itens raros com poderes mágicos fortes. Bom, Nássias não vai roubar nada do Percival, mas eles têm negócio secretário, então ele já coloca uma agulha no Percival pra testar um dos seus experimentos. Nisso, o Percival começa a sentir o efeito e meio que o Nássias fala que isso dura 1 hora. Mas o Percival meio que de repente faz que o cabelo de asas de pássaro fique mais grande ainda. E o Nássias: "Interessante." E meio que o Nássias: "Resultados tão fascinantes. Eu nem misturei os remédios errados." E o Percival: "Resultado de nada. Acho que se eu não coloco meu capacete." Bom, o Percival pergunta o que o Nássias estava fazendo, já que seria fazer algum ruim com a fada. E o Nássias: "Ah, eu só tava usando como cobaia. Mas aí invadiu minha casa e me atacou primeiro." E meio que o Percival acredita que o Nássias mordeu a fada porque ele tava pegando sangue. E o Nássias imediatamente gostou do Percival, pois se recuperou fácil e responde prontamente seus tratamentos. E aí ele começa a sangrar pela boca e fala que ele é o melhor das cobaias. E aí o Percival já percebe que esse problema deve ser doença. Bom, o Nássias explica que ele sangra porque ele morde o lábio quando fica excitado. E meio que o Percival: "Devia correr seu rápido aí, menino." E o Nássias fala que a irmã dele diz a mesma coisa. É nessa já partimos pra gigante, que nesse exato momento tá com Doni, assim, as duas fadinhas sendo perseguidas pelas criaturas. E tudo isso é negócio do Nássias e das grogues de experimento. E o Doni fala: "Pô, esse cara é realmente vilão." E a giganta: "Ah não, ele não é não. Para de ter ideia errada." E meio que ela vai dar uns pisões aí. O que dá a entender que essa gigante freira é a irmã do Nássias. Bom, de volta ao Nássias, meio que o Percival fala: "Olha, eu preciso ir, o Doni tá esperando, e o Sim também." E o Nássias: "Ah, você pode, depois da minha próxima grog." E ele fala: "Olha, se eu medir as medidas erradas, você morre." E nisso o Nássias meio que vai se tremendo todo. E o Percival se pergunta do porquê que tá fazendo isso. E ele fala que ele tem uma missão que ele precisa cumprir. E nisso o Percival consegue sair das amarras e fala: "Bom, eu também tenho uma missão. Preciso achar meu pai e dar uma surra por ele ter matado meu avô." E depois vê todas as maravilhas de Britânia. E Nássias vendo sua cobaia fugir, ele não tem tempo pra perder. Nisso ele já convoca suas duas espadinhas. E ele garante: "Olha, eu não vou te matar." Mas o Percival tá mais ocupado demais em tentar meio que colocar seu capacete do que lutar contra o Nássias. Então o Nássias tenta meio que enfiar as espadinhas do Percival e o Percival vai se defendendo. E o Percival: "Pô, podemos resolver isso sem brigar. Se tiver apoio, eu posso ajudar." E meio que o Nássias meio que vai tentando cortar o Percival e fala que tudo que ele precisa é sujeito de cresce para suas graves. Mas ele não pode testar em si mesmo. Se ele morrer, ele não pode meio que terminar a droga ou salvar a garganta. E o Nássias já ia prendê-lo, mas graças ao cabelão e o capacete
capacete e empaca o capacete pra cima do Narciso. O Narciso vai pra longe e a droga cai nas mãos de Percival. E o Narciso, tá bom, eu não vou escutar em você. Só por favor, me deixe com esse garrafa. Mas Percival não vai deixar porque ele vai testar em outra pessoa. Mas o Narciso fala que já deveria estar pronto. E nisso Percival bebe toda a droga. Isso como um suco de uva. E acabou desmaiando. Narciso assustando o Percival ter bebido a droga e pegou tudo por que ele fez isso. E nisso o Percival achou a coisa amarga e começa a gritar. O Narciso imediatamente pede pro Percival cuspir logo a coisa. Só que o Percival estava exalando poder. Ou seja, meio que o Percival acabou bebendo um energético. E nisso ele sai correndo e vai pra fora da casa testar o eco, grita alto. E o Doni e o Sim já ouvem o eco do Percival. Nisso o Narciso pergunta do por que o Percival fez algo que é totalmente perigoso. Bom, o Percival não sabe o que tá acontecendo, mas ele tá fazendo isso pra salvar a garganta do eco. E o Percival pergunta se tá funcionando e o Narciso fala que pela aparência é um sucesso. E Percival fica feliz. E é aí que começa o negócio. Soca. Yokata. Nisso os dois se apresentam e meio que o Narciso fala que graças ao Percival ele pode salvar a garganta. E Percival pergunta se vai funcionar com essa sobra. E nessa o Narciso meio que bebe o negócio e desmaia. E o Doni chega e nem entende o contexto do negócio. Percival explica meio que o que tá acontecendo com o que tá acontecendo, que o Narciso quer salvar a garganta. Mas a fadinha meio que acha que ele está enganando todo mundo. E isso o Narciso acaba falando o nome do Odo. E meio que as fadinhas explicam que Odo era um antigo farmacêutico que costumava viver aí. O Odo veio à garganta do Eco quando Dolores agiganta. E o Narciso ainda nem estava aí. E meio que ele veio aqui porque o lugar era cheio de recursos. E até fico feliz porque tinha fadinha. E nisso o Odo vai cuidando meio que do pessoal de lá. E um dia ele encontrou a Dolores, toda solitária porque deixou sua terra natal. E o médico, gente boa, deixa ela ficar aí. É um tempinho depois, quando as fadinhas e a Dolores estão ajudando meio que o doutor, ele acaba encontrando um bebê humano, abandonado. E era o Baby Nassim. E, gente, ele adorava. E foi o próprio Odo que ensinou a farmacêutica pro Nassim. E assim que termina o flashback emotivo, o Percival pergunta onde está o Odor. Meio que a Dolores fala que ele desapareceu repetidamente. E desde então, o Nassim começou a fazer experimentos estranhos. E nisso vemos a fadinha palhaço vendo o que tá acontecendo e vê que antes que o garoto faça algo meio que desastroso, ele vai destruir essa floresta. Enfim, Narciso acorda, mas o Narciso já acorda preparado, querendo espalhar a droga pra garganta. E o Percival fala, olha, não faça todo movimento assim. Mas o Narciso tem que se apressar porque o lugar tá se deteriorando nos últimos dias. E nisso o Narciso começa a sofrer bullying das fadinhas, meio que elas jogando pedras na cabeça dele. Mesmo que a Dolores fala que eles estão entendendo tudo errado, meio que eles só viram pra esse ponto de vista. Até chegando um ponto de chamando de criança demônio. E nisso o Percival pega as pedrinhas que as fadinhas estavam jogando em direção a Nassim. E as fadinhas estão perguntando ao Percival por que estão defendendo o Nassim. E ele começa a revidar as fadinhas. E o Percival fala, o Nassim está fazendo essa droga pra salvar a garganta e estão sendo um monte de grato. E nessa a floresta tá começando a se decompor. E aos poucos morrendo. Até mesmo os bichos demoníacos. E o Narciso fala, tá, vamos usar a droga. Mas o Percival, ué, mas não sobrou nada. E o Narciso, não, sobrou sim. E nisso somos introduzidos à magia do Narciso. Bom, ele invoca uma esfera que tem a mesma cor que o suco de uva que o Percival e o Narciso provaram. E ele fala como a sua magia funciona. Quando ele gera um veneno dentro do seu corpo, ele o ensina e ele pode livremente criar o seu próprio. E essa magia se chama mistura venenosa. Então o Narciso já pede todo mundo meio que cobrir a boca e o Percival cobre de uma maneira fofa. E aí já ativa a chuva nebulosa. E aí toda a garganta é meio que coberta pela névoa. E o Sim meio que pergunta sobre o vento que tá passando sobre o desfiladeiro. E nisso a floresta meio que volta ao normal, os bichinhos até também. E toda a garganta se revitalizando. E o Percival pergunta por que o Narciso chamou isso de veneno. E o Narciso fala que para curar os doentes e os fracos,
precisa conhecer o veneno. Ervas letais, criaturas venenosas, minerais mortais e corretamente formulados podem se tornarem remédios. E era algo que seu avô, Ordo, meio que sempre dizia. Nenhuma vida pode ser salva sem conhecer seu veneno. E o Percival fala que ele espera que o Narciso veja seu avô de novo. E o Narciso meio que quer. Nisso o pessoal já realiza um corte de cabelo no Percival. E meio que ele tá usando uma das roupinhas do Narciso. E o Percival se arruma todo fofo. よかったな、超チビで。ラッキー。装着。 Nisso, todas as fadinhas estão querendo prender o Narciso. Bom, o Narciso meio que fala que ele também tem metade da culpa, pois os monstros enlouquecendo foram parte do veneno. E nisso as fadinhas se questionam por que isso está acontecendo com a Gaga. Nem o próprio Narciso sabe, pois depois que o Ordo desapareceu, algo começou a corroer a força vital do lugar. E nisso meio que o Narciso fala para as fadinhas agradecer o garoto, pois um veneno meio que venceu a doença mortal, tudo graças ao Percival. O Percival mostra todo fofo as roupinhas que ele tá usando. E todas as fadinhas estão meio que celebrando a cobaia da aldeia. E Percival fofo como sempre. Bom, sem falar pro Narciso que essa doença não só afetou a vegetação e os animais do local, até se fingiu no solo. E nisso o Narciso começa a pensar que o buraco dos desfiladeiros deve ser o fator. E nisso eles acabam vendo uma criatura saindo. Uma aranha de mãos com a cara do Ordor. E a criatura meio que ruge e o Percival... Nisso, o Narciso vai correndo em direção ao Ordor, se questionando por que ele tá assim. Só que Dolores impede, achando que tem algo errado com ele. E nisso a criatura começa a vomitar a névoa que vai meio que destruindo o local. E nisso tem um flashback do Narciso perguntando ao Ordor se ele queria sair da garganta. E ele fala que de jeito nenhum, pois o seu local de pesquisa como farmacêutico está aqui. E também sua família. Bom, Narciso pede pra criatura parar, que é o Ordor, e pede pra ele dizer alguma coisa. E ele tenta dizer, mas ele só fala esmagar a garganta. Narciso fica paralítico e ia ser acertado pelo Ordor, mas Percival já o salva. A giganta Dolores também vai ajudando. E nisso essa névoa meio que vai acertando a Dolores. E isso causa queimaduras nela. E nisso chega a fadinha que fala... Foi por conta disso que você fica no meu caminho. Uma criança como você não pode entender a solene beleza degradante da morte. E o Sim já deduz que foi ele que transformou o Ordor naquilo. Bom, o Percival pergunta do porquê que essa fada tá fazendo isso. E ele fala que é porque o Ordor é um pecador. Então ele já fala pra ele destruir a garganta e ele ir em direção da Dolores do Narciso. Mas o Percival defende ele, dando uma cabeçada na cor. E o Narciso todo frágil se pergunta o que ele faz. E nisso o Percival abraça e fala que vão salvar seu avô. E o episódio acaba aí. Esse episódio serviu para nos introduzir e apresentar mais do Narciso, que esse aí vai ser um dos personagens mais queridos para todos os fãs, incluindo para mim. A relação dele com o Percival é muito fofinha, apesar que certas interações são meio sus. Eu até adorei meio que a mensagem meio que do episódio sobre meio que as atitudes meio que não se parecerem com as mesmas. Foi até meio que legal o Percival defendendo e ainda retalhando as fadinhas com pedrinha. Bom, gente, esse foi o 4º episódio de Mokoshirōku. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu tô busy, fui.